Boa noite, Diácono. Seja bem-vindo. Boa noite, Bruna. Boa noite, Abílio. Boa noite, todos que estão antenados aí no Gotas de Fidelidade. Boa noite a toda a comunidade Fidelidade da Cruz. Boa noite a todos vocês que estão aí linkados com o nosso podcast. O senhor já consegue me escutar melhor agora? Tá tudo Assim, certo? agora está perfeito. Ai, que bom, graças a Deus. Então, antes de tudo, né, antes de começarmos a nossa conversa, Diácono, eu queria pedir para o senhor poder se apresentar para o nosso público, quem é o senhor, um pouquinho ali de como foi a sua trajetória, para que nós possamos te conhecer. Eu sou o diácono Emerson, sou diácono desde 2014, mas antes de ser diácono, sou um homem casado com a senhora Eusane. Nós somos pais de 4 filhos, né? Sou o pai do Elias, que muita gente aí da Fidelidade da Cruz conhece ou conheceu. E tenho uma neta, é a minha notícia mais fresca, né? Tenho uma neta aí com quase 2 meses. Estou curtindo aí muito ser avô. E na igreja fui vocacionado ao ministério diaconal, fazendo o nosso propedêutico em 2014, né? 2014. De lá para cá, eu venho trilhando, né, dentro da igreja este caminho. Coisa boa. Então, eu não sabia que o senhor é o pai da Elias. Estou descobrindo agora também. Pois é. Coisa boa. Elias foi nosso irmão, né? Participou da comunidade um tempo, aí Sim. depois ele saiu para seguir outros caminhos, mas que bom. Então, vamos começar ali, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o chamado, né? Sobre também vocação. Diácono, para a gente poder começar, eu queria que o senhor pudesse explicar aqui para nós, para o nosso público, essa. Olha, Tainá tá aí, nosso fundador. Essa diferença entre o chamado e a vocação, né? O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Sim. O chamado de Deus, ele é feito a todos, né? Deus chama a trabalhar na sua vinha, né? Venham trabalhar na sua vinha. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, poucos dão o seu sim, mas Deus chama a todos, né? A vocação também é de todos, mas na igreja nós temos 3 principais vocações, né? Vocação ao matrimônio, né? A vocação à família, vocação ao laicato, né? A vocação clerical, né? E a vocação à vida consagrada, basicamente, né? E essas vocações, elas têm diferentes chamados. O chamado é diferente para todas essas vocações. Posso explicar o chamado dentro da vocação clerical? Claro, por favor. Então, tá bom, para a gente ver um pouquinho como é diferente, né? Então, o clero da igreja, ele possui 3 graus, né? O primeiro grau é episcopado, né? Ou seja, os nossos bispos. O segundo grau, né? O presbiterado, nossos padres. E o terceiro grau, então, o diaconado. E cada grau desse possui um chamado diferente. Vou começar com o sacerdócio. O padre, né? O padre ele recebe o chamado de fórum interno, né? Ele se sente chamado. Ele ouve a Deus pessoalmente, né? E entra num seminário para fazer um discernimento vocacional. Então, o padre tem esse chamado de maneira pessoal. O bispo não. O bispo, dentro do clero, né? Dentro dos padres, entre os padres, ele é chamado pela cabeça da igreja, né? É o Papa que discerne quem deve ser bispo entre seus padres, né? Então, é um chamado um pouco diferente do padre. É o Papa quem diz, né? Quem
ele escolhe quem vai ser o bispo, né? Ele olha currículo, ele olha como é a vida pastoral daquele padre e sente que ele pode ser, né, um bispo. O diácono, ele é diferente. A gente vê lá, né, a vocação dos primeiros diáconos nos Atos dos Apóstolos e vê que a comunidade se reúne, né, a conselho dos apóstolos, reúnam entre vocês e vejam, né, quem é que pode ser esses homens que a gente vai encarregar do serviço, né, encarregar da caridade. Então, a comunidade se reuniu e viu nesses homens, né, atributos, né, virtudes que eles pensavam assim, esses homens são capacitados para estar, né, no meio do clero para fazer esse trabalho, esse serviço. Então, é a comunidade próxima àquele homem que vai escolher, né, quem eles vão enviar para que os apóstolos possam, né, ordená-los. Você me entendeu? Estava com o microfone desligado, desculpa. Entendi, sim. Então, dentro do clero, o chamado é diferente. A vocação é a mesma. Vocação ao clero, né? Ser um clérigo da igreja. Bispos, padres e diáconos. Agora, o chamado ele é feito de maneira diferente. Você entendeu? Posso entrar agora no chamado à vocação matrimonial? Claro, por favor. Aí já a vocação matrimonial, a gente vai discernindo, né, com o namoro. O namoro é super importante. Namoro que está ficando cada vez mais difícil, fora do contexto, não exercendo o papel que ele deveria, né? Porque o namoro é a experiência de vida do outro, né? Eu tenho que experimentar o que o outro vive, o que o outro vive dentro de casa, o que o outro vive no trabalho, o que o outro, as emoções do outro. E os namoros hoje estão muito somente físicos, né? Ou virtuais, como o nosso podcast hoje, né? Muito virtual, muito... Não se conversa, não se dialoga. A gente vê que, às vezes, namorando, cada jovem está com um celular, conversando com outras pessoas, não se visita a casa do outro, não se conhece os parentes. Então, o namoro é o primeiro passo para o chamado ao matrimônio. As pessoas se sentem chamadas, né? Se ora junto, se participa da missa junto, para ver se Deus os chama. Porque o matrimônio também é um serviço à igreja, né? Se une pelo sacramento do matrimônio para que os dois sirvam a Deus, à sua comunidade, na sua igreja, né? Gerando filhos, gerando novos cristãos, testemunhando, porque o matrimônio é um sinal da união entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a sua igreja. Então, é chamado. Nem todos são chamados ao matrimônio. Nem todos. Não é a vocação básica, comum. É a vocação maior, onde precisa-se, né, ter filhos de Deus, fazer a sociedade acontecer, é a mais comum, mas não é para todos. Alguns não são chamados ao matrimônio. Sim. Entendeu? Entendi. Eu estou, inclusive, até anotando aqui. E aí, falando sobre as vocações, né? E aí, como o senhor falou que nem todos são chamados ao matrimônio, mas nem todos, e aí falando também em relação à mulher, né? No caso, assim, e também alguns homens, nem todos são chamados ou ali a ser religiosas ou a ser freiras, né? Ou a ser padres. E aí, no caso, tem a vocação leiga, né? Que é também, que pode entrar o celibato dentro da vocação leiga, que são aqueles também que podem ser chamados a ser leigos, né? Mas, ainda assim, não ser chamados ao matrimônio. E aí eu queria que o senhor pudesse
falar um pouquinho também para todos nós que estamos aqui sobre a vocação, o celibato dentro da vocação leiga. Sim, alguns ministérios na igreja, a igreja mais antiga, principalmente na igreja medieval, eram celibatários, né? Pessoas que optavam pelo celibato dentro de um chamado para o ministério da palavra, o professor, o mestrado, né? O catequista. Depois, esses ministérios foram se perdendo, né, ao longo da igreja, como um ministério consagrado, e basicamente ficou-se uma lacuna, até que surgiram as novas comunidades, onde pôde pessoas que não são chamadas, não se sentem chamadas ao matrimônio, não se sentem chamadas à vida clerical e também não se sentem chamadas, né, à vida consagrada nas congregações mais antigas, mas chamados a participar de novas comunidades, né? As novas comunidades onde os leigos, casados, matrimônio, ou também onde participam clérigos, ou também onde participam pessoas consagradas, mas também aquele homem, aquela mulher que querem consagrar o seu celibato a Deus para servi-lo de maneira integral, solteiros, né? Sem um relacionamento, mas um relacionamento com a comunidade, um compromisso com a comunidade, né? As comunidades de vida consagradas. Então, isso é meio que retomando, né, aqueles leigos que no começo da igreja viviam o celibato para o mestrado, para a catequese, e também, muitas vezes, até para o sacristão, né? O sacristão que cuidava ali, né, da igreja, seus arredores, né? A sacristia. Mas também a gente pode colocar como uma vocação também, um chamado, né? Aquele homem, aquela mulher que ficou solteiro, apesar de ser chamado, se sentir chamado ao matrimônio, se sentir chamado à vida clerical ou à vida consagrada, mas resolve cuidar dos pais, né? Primeiro resolve cuidar dos pais, dando uma vida mais sadia nos pais que são idosos, né, ali ajudando, né, sentindo o seu compromisso de filho. Uhum. Você está me entendendo, Bruna? Sim. Uhum. Então, esses são os chamados, né, e as principais vocações. Tem gente que confunde, né, por exemplo, eu sou vocacionado a ser músico, a tocar no Ministério de Música, né? Não é uma vocação, são dons que a gente utiliza na igreja para servir, né, na liturgia, para servir pessoas que são ótimos catequistas, né? Então, são dons que Deus dá, né? A pessoa que canta, a pessoa que prega, mas a gente não pode colocar aí como um chamado, porque isso são dons, alguns têm, outros não têm, né? Alguns desenvolvem, outros nem tanto, né? Tá vendo um violão aqui, que está atrás de mim? É só hobby, porque não tenho esse chamado, esse dom, não tenho. Só arranho. E aí, eu queria entrar um pouquinho na sua história, assim, no seu chamado e na sua vocação, né? Como que foi o início ali, porque primeiro veio o matrimônio, né, para o senhor, e aí depois veio o diaconato, né? E aí, como é que foi tudo isso, assim, o período? E aí, como o senhor falou também sobre a importância do namoro para o matrimônio, se o senhor puder contar, assim, né, para a gente um pouco sobre como foi todo esse seu
período de namoro com a sua esposa para o matrimônio, e aí como foi para ela também, quando veio o chamado ao diaconato, como foi todo esse processo? Conto sim. Quanto tempo a gente tem, Bruna? O tempo que o senhor precisar. Então tá bom. Olha, eu desde criança, né, eu sou católico. Minha mãe levava à missa, né? Apesar de não ser uma família muito consciente da fé católica, muito conhecedora da fé católica, mas minha mãe gostava de nos arrumar, né? Eu tenho 4 irmãos, eu sou o segundo mais velho, tenho uma irmã mais velha que eu e 3 mais novo, então nossa mãe levava a gente para a missa, nossa mãe nos ensinava a rezar, Pai Nosso, Ave Maria, terços, né? E aí fiz batizado, né? Primeiro Eucaristia, catequese, né? Fiquei muito tempo na catequese, fiz crisma, depois de crisma fui introduzido no grupo jovem, ajudei, né? Eu e mais alguns jovens fundamos o primeiro grupo jovem aqui da expansão do Setoró, eu acho que da expansão, se não, pelo menos da comunidade da Paróquia São Francisco de Assis, na 20, né, 20/19 da expansão do Setoró. Ali com 14, né, meus 14 anos, fiquei nesse grupo de jovens, né, chamava JUSC, né, Jovens Unidos a Serviço de Cristo. Naquele tempo, por volta de 90 até 95, tinha muito grupo jovens nas igrejas. Quase toda igreja tinha um grupo jovem, né? A gente se reunia. Era o grupo jovem que fazia a celebração do Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Fazíamos teatro, levávamos jovens para conhecer muitos lugares, né? Em Brasília, algumas igrejas, seminário. Então, era muito bom. Mas era uma fé um pouco superficial. Não conhecia bem a nossa igreja, não conhecia Bíblia, não conhecia catecismo, né? Nunca tinha pegado a Bíblia para ler, para estudar, e nem o catecismo. Mas gostava de estar no meio dos jovens, né? Ali surgem os primeiros namoros, né? As primeiras paixonites, e fui trilhando, mas com os meus 19, 20 anos, né, comecei a trabalhar, comecei a ter dinheiro, né, eu era policial militar, passei no concurso, policial militar, recebia uma graninha até boa, então, ali eu comecei a abandonar a igreja, abandonar a Deus, abandonar os jovens de bem, e comecei a viver, né, tudo aquilo que a gente não deveria viver, os vícios, né, a bebida, né, vício do cigarro, e muita rivalidade, né, aqui entre os jovens da expansão. Então, foi meu momento de vida mais conturbado. Eu não ia mais à igreja, até que, com meus 25 para 26 anos, eu estava afundado em tudo isso, principalmente na bebida, né? Cheguei a experimentar algumas drogas. Então, a bebida ali, as drogas, eu senti que eu estava realmente perdendo o meu contato com Deus, perdendo a minha segurança e perdendo a minha liberdade para tudo isso. Foi quando eu já namorando, eu já namorava a Eusânia. Eu não sei como é que ela tinha coragem de namorar comigo ainda, né? Mas eu a conheci, eu acho que eu a conheci em 96 ou 97, por ali. E a gente namorando, mas namoro muito santo, não. Nosso namoro não era santo. Porque não conhecia Deus. Ela fazia parte da igreja, ia à missa, cantava no coral, mas eu tinha uma força muito grande sobre ela. Então,
eu a levava ao pecado, eu a levava a desvirtuava, né? Até que eu me cansei daquilo e senti que eu precisava muito voltar. Eu estava sentindo que eu estava muito próximo da morte. Já estava na morte espiritual, por causa que não confessava, não comungava, mas estava sentindo que eu estava também da morte física. Eu fiquei com medo e foi quando, num desespero, eu pedi para ela me ajudar. Eusane, me ajuda. Eu pedi para minha mãe me ajudar, porque eu não queria mais continuar com aquela vida, né? Minha mãe sofria muito, porque eu não ficava em casa, eu saía de carro, bebia, né, dirigindo, então é uma preocupação muito grande. Até que minha mãe falou assim, Emerson, eu vou te levar num grupo de oração, né? Vou te levar num grupo de oração. Eu não sabia nem que existia esse tal de grupo de oração. Pensei que era aquelas senhoras, né, do apostolado de oração, que se reunia, e eu me coloquei à disposição. Qualquer coisa, eu vou para qualquer lugar, me ajuda. Eu pedi ajuda. Então, eu fui a um grupo de oração, e cheguei lá e eu vi que não era, tinha muito jovem, tinha muita música, e eu já comecei a gostar, né? Música, jovem, parece que eu voltava no meu tempo de grupos jovens, né? Mas era um grupo jovem diferente, né? Tinha umas orações diferentes, um fervor diferente, e ali eu fui tocado por Deus. Ali eu senti, né, a força de Deus, eu fui batizado no Espírito Santo, né? Tive toda aquela, realmente, aquele primeiro amor, aquela conversão, e não perdi agora mais nenhuma terça-feira, mas continuava minha vida antiga, não tinha força, precisava de algo mais, eu senti que precisava de algo mais. Foi quando fui convidado para fazer, então, uma experiência de oração. Não sei se você tem esse costume, né, com a renovação carismática, mas é um encontro fechado, onde as pessoas vão rezar, tem palestra, né? É um encontro desse comum, como tem na igreja em diversos formatos. E nesta experiência de oração, aí sim, foi onde eu senti o amor de Deus, eu senti o céu, fui realmente transpassado, né? Ali pelo amor de Deus. Eu senti que Deus me amava. E a partir daquele momento, eu comecei a me tornar, aí sim, uma nova pessoa. Isso foi em 99. No mesmo ano, eu me casei com Eusane e começamos a formar, então, a nossa família. Em 99, novembro de 99, nós nos casamos. E hoje... Olha só. Hoje minha família é tudo para mim, graças a Deus. Eu sinto que foi Deus quem me deu este grande presente. Eu sinto que foi Deus que conduziu minha vida. Eu vejo a mão de Nossa Senhora em toda a minha história, né? Minha mãe, quando eu estava nesse momento realmente longe de Deus, ela foi no grupo de oração, ali ela consagrou a minha vida, falou que ia descansar agora, porque estava nas mãos de Nossa Senhora. E a minha conversão passa pela intercessão dela, o meu casamento passa pela intercessão dela. Sinto que Deus me deu um grande presente, a mulher mais linda, mais apaixonante, mais forte, mais companheira, mais amiga, ele preparou para mim. Filhos maravilhosos, né? Amo demais. E foi em 2014, então, que ali, aí dentro da renovação carismática, trilhei todos aqueles caminhos, né, fazendo seminários de vida, então, né? De 1999 até quando o senhor foi chamado de diaconato, o senhor continuou na renovação carismática, né? Nunca saí, eu fui coordenador do grupo de oração aqui da Paróquia São Francisco de Assis, né, chamado Sagrado Coração de Maria, participei da pastoral do batismo, fui mestre. Então, eu participei ativamente da comunidade. Foi quando a comunidade, né, resolveu me escolher para começar, né, trilhar o caminho do diaconato. Foi a comunidade que escolheu, foi o CPP, né, que, junto com o pároco lá, discerniram que eu deveria ser enviado, né, para
a escola diaconal da Arquidiocese de Brasília. E ali eu fui, trilhei, né, fiquei 5 anos em preparação, fui ordenado em 2014, e hoje eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, tenho provisão na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do condomínio privê aqui na Ceilândia, ajuda aqui a comunidade. Estou aqui em comunhão com o padre André Marinho de Souza, né, que é o nosso pároco. Sou muito feliz com o chamado. O Salmo 126, né, vai dizer, é feliz quem ama a Deus e trilha os seus caminhos, né, os caminhos que Deus chama. Eu tenho comigo, né, este pensamento. Você só será feliz, tanto aqui, uma felicidade, claro, uma felicidade que não é a felicidade eterna, mas é o início, só é feliz aqui e feliz eternamente quem ouve o chamado de Deus e o coloca em prática. Só. Eu não vejo outra maneira da pessoa ser feliz. Ao contrário, vai ser frustrada, vai ser, nunca vai ter sucesso, tudo que ela colocar para fazer, ela não vai sentir a plenitude, não vai se sentir preenchida. Por quê? Porque Deus tem um plano para cada um. E enquanto a gente não dá o nosso sim para este plano, a gente não descansa. Eita, mas fala esse diácono, né? Não, mas é assim que é bom. Diácono, eu só fiquei com uma dúvida assim que eu não entendi muito bem. Então, em 2014, o senhor já foi ordenado? Sim. Foi isso? Foi. Sim. 2008, eu acho que realmente eu confundi a data. 2008, eu iniciei, né, a escola diaconal. 2014, eu fui ordenado. No dia 10 de agosto de 2014, dia de São Lourenço. E quando que o senhor falou, né, que foi o CPP, que ali conversando junto com o pároco, decidiu enviar o senhor para a escola, né, de diaconato. E quando eles conversaram com o senhor, fizeram um convite, como foi para o senhor receber, né, esse convite para ser diácono, receber, né, mas esse chamado, como foi tudo isso? E aí, quando o senhor chegou em casa para falar com a sua esposa, então, como foi tudo isso? Eu ser sincero para você, eu não sabia o que era um diácono, o que ele fazia. Eu conhecia, já tinha participado de celebração da palavra com um diácono, né? Mas eu não tinha um amigo diácono, eu não tinha um diácono assim que tivesse uma proximidade. Então eu não sabia muito bem o que era o diácono, qual era a sua missão. Então eu fui convidado, o saudoso Padre Pedro, né, já na eternidade, ele me convidou, mas eu fiquei sem saber qual era a resposta. Eu geralmente dizia sim a tudo que ele me convidava, né? Mas desta vez eu não pude dizer um sim de pronto assim, não, porque eu não entendia o convite, eu queria fazer uma pesquisa, e ele me falou que a resposta tinha que ser minha e da minha esposa, porque a vocação diaconal é uma vocação da família. É o diácono que é ordenado, mas se a família não é um suporte, se a família não entende, a cruz fica mais pesada. Então, é preciso ter, né, ali o auxílio da esposa, dos filhos, dos pais, né, de todo mundo que está ao seu lado ali. Então, é uma vocação familiar. Portanto, então, eu pedi, né, não posso dar essa resposta agora. E ele, não, e nem posso também aceitar a sua resposta. Eu tenho que ir lá na sua casa, conversar com você, explicar algumas coisas. Era tarde da noite, né? Era tarde da noite, então eu fui para casa, falei com a esposa, Eusane também não entendeu muito bem, a gente foi pesquisar, né? Aí alguma coisa, mas a resposta tinha que ser de pronto, porque já tinha que devolver a ficha, né? Por curiosidade, nós estamos no período de pré-propedêutico, né? Nós já estamos recebendo inscrições
das paróquias de aspirantes, novos aspirantes, né, para fazer o propedêutico da escola diaconal. Não sei se for coincidência ou providência, né? Ou providência. Então, por ocasião, na Arquidiocese de Brasília, quando eu fui chamado, devia ter entre 40 e 50 diáconos apenas na Arquidiocese de Brasília inteira. Por isso, a gente tinha pouco contato, né, com diáconos. Mas aí o padre foi lá em casa, convidou, explicou alguma coisa. Eu não entendi muito bem, não, mas, conversando ali com a minha esposa, a gente disse sim, porque ele falou que, de todo jeito, eu iria fazer escola diaconal, iria fazer curso de teologia, curso superior de teologia, então isso não era para ordenar amanhã, não. Então tinha um caminho de pelo menos 4 anos, ele falou, né? Aí eu falei, não, então vamos, eu vou fazer, tenho muita vontade de fazer teologia, né? Eu pregava na Renovação Carismática, conhecia o catecismo muito bem, né? Debrucei na Bíblia. A Bíblia, para mim, se tornou ali viva, né? Realmente a palavra de Deus viva. Eu conversava com a Sagrada Escritura, conversava com Jesus, né? Na Sagrada Escritura. Então, eu queria conhecer cada vez mais. Então, já era um desejo mesmo fazer teologia. Então, eu falei, demos o nosso sim. Nosso sim foi dado, a gente preencheu uma ficha, né? Juntamos documentos, né? Tem que colocar todo o seu histórico de vida eclesial, né? Então, nós juntamos, mandamos para a Arquidiocese, nos matriculamos e aí fui trilhar, então, a escola diaconal. Muito bom, diácono, muito bom. E aí, durante todo o seu testemunho, né, que o senhor foi falando para a gente da sua história, de tudo que o senhor passou, teve uma partezinha que o senhor estava falando sobre o momento do grupo de oração, né? Com a experiência de oração, e ali em que o senhor foi transpassado mesmo pelo amor de Deus, né? E aí, enquanto o senhor falava, e aí agora, quando o senhor ia falando de todo esse processo, né? Que é um chamado, uma resposta da família, né? Que a família precisa dar todo esse apoio. E aí eu queria falar um pouco também sobre a importância da oração nesse discernimento da vocação, nesse discernimento, né, de todo o chamado que Deus nos faz, aquele momento, ali, às vezes, para um matrimônio, né, para um namoro, ou até mesmo para o celibato, ou para o clerical, enfim, mas o tanto que a oração precisa estar presente, né? E aí eu queria que o senhor pudesse falar para a gente sobre a vida de oração mesmo agora, né? Como que é a sua vida de oração? Se mudou muito de antes, quando estava ali, né, no período de quando era da Renovação Carismática, depois, como que é? Se é muito parecida com os padres, se tem mais ou menos as mesmas regras, né? Vou ler aqui um pouco, porque os padres precisam fazer as liturgias das horas, né? Todos os horários, e aí como que é para o senhor? Olha, como eu te disse, né? Se você não segue o chamado de Deus, né? Apocalipse, né? Final lá, no início do livro do Apocalipse, capítulo 3, né? Vai dizer que Jesus diz, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta, eu entrarei, farei comunhão com ele, né? Esse bater na porta, ele é incessante. É o chamado de Deus. Deus quer entrar na nossa vida. E, às vezes, ele bate um pouquinho mais forte para que a gente abra, né? Não é assim que a gente faz? A gente bate na porta, se a pessoa não ouve, a gente vai e aumenta, né? Aperta a campainha, a gente quer ser atendido, né? A gente insiste porque precisa falar com aquela pessoa. Assim também Deus aproveita todo o natural da nossa vida, inclusive, né? As dores, né? As angústias, as dificuldades, para que a gente possa abrir a porta do nosso coração para Ele. Isso vai acontecer de maneira mais fácil quando a gente ora, quando a gente tem uma vida de oração.
quando a gente tem um caminho de oração diário, né? Um percurso de oração diário, né? Então, na renovação carismática, é natural da gente ter, né, a oração pessoal, né? A oração comunitária, a oração pessoal. Então, geralmente, quem frequenta grupo de oração, renovação carismática, gosta muito do terço, né? Ama o terço, ama as orações de Nossa Senhora. E não era diferente comigo. O rosário todos os dias, né? Rezava o rosário com minha esposa, né? Muitas vezes a gente tirava o dia para rezar o rosário, pelo menos um terço, né? Então, ia e voltava do trabalho rezando o terço. E isso me ajudou muito a discernir, né, a minha vocação, né, para o diaconato. Por quê? Porque eu era aberta à oração, eu ouvia o chamado de Deus intensamente. Eu tenho certeza que ele me chamou para a vida matrimonial, eu tenho certeza que ele me chamou para o diaconato permanente, toda certeza, toda certeza. Por quê? Porque ia se concretizando na minha vida aqui as promessas de Deus, né? As portas iam se abrindo. Então, é na oração que a gente sabe o chamado. E a oração, depois que a gente é ordenado, ela tem que estar mais presente ainda. Por quê? Porque a cruz pesa um pouco mais, né? A cruz, as dificuldades, né? As tentações, o maligno torna-se mais assíduo, né, na sua tentação na nossa vida, né? Ele quer derrubar um clérigo, né? É um troféu para o demônio. Então, aí você tem que aumentar a sua vida de oração, a qualidade da sua oração, claro, sem falar de missa, né? A missa de domingo, né? E a missa também na semana, missa devocional na semana. Mas, junto com Nossa Senhora, continua no texto, o diácono acrescenta, então, a liturgia das horas. Sim, o diácono ele faz compromisso de oração da liturgia das horas diariamente. Apesar de não fazer a promessa de não fazer a liturgia das horas de maneira completa, né, com todas as horas, né, o ofício das leituras, né, as laudes, as horas médias, as vésperas e as completas. Não, nós rezamos as 2 horas principais, né, as laudes, as vésperas, né, e aí podemos rezar tanto as horas médias, como o ofício das leituras, e as completas, mas principalmente não podemos deixar as laudes e as vésperas. Então, a gente faz compromisso, sim, de liturgia das horas, a oração da igreja, que não é só para o clérigo, também para o leigo. É uma oração belíssima, vai nos tornando afetos aos salmos, né? A gente vai decorando os salmos que são força de oração, né? Para todos, né? Então, existe também a oração das horas simplificada para leigos. A igreja nos convida todos a rezar a liturgia das horas. Muito bom. E aí, para quem não sabe, né, como rezar a liturgia das horas, tem alguns sites que são bem explicativos, né? Tem aplicativos também que ajudam, né? A como Hoje o celular, rezar. né? A gente tem tudo no celular, né? Sim. Temos o aplicativo Liturgia, que ele Eu tenho muito ele. bom, né? Pois é, você abre, ele já abre na liturgia, você coloca as horas que você quer rezar, você pode escolher entre memória, tempo comum, então, quando a memória não é obrigatória, né? Então, tem lá o ofício das leituras completo. O liturgia é completo, então você tem a liturgia das horas no bolso, pode deixar o seu breviário em casa, né? E ter a comodidade do celular, sim. Sim. E aí, o que é o bom desse aplicativo também, né? Que sim, pode acontecer, mas tá complicado, não tem acesso ali nesse liturgia fazendo muito propaganda, fácil, né? Mas o liturgia tem tudo, inclusive para os momentos de
Lexio Divina, né? Precisou ali, no meio do dia, algo assim que eu tento fazer é poder, no meio do dia, tentar voltar ali nas leituras do dia, né? E o aplicativo ajuda demais, porque a gente está no meio do ele é dia na atualizado. loucura. Sim, é só. Ele é atualizado constantemente. Então, a ele foram acrescentadas várias já orações. Lá temos muitas orações, né? Então, você vai confessar, tem um rito de confissão, tem um ato de vários atos de contrição. Você vai comungar, né? Antes de iniciar a missa, você pode fazer a oração antes da comunhão. Vários, o terço, o ofício, ladainha, todos, bem completo. Sim, sim. Não é publi, tá, gente? Mas é só porque o aplicativo é realmente muito bom. Mas, então, já está. Antes da minha pergunta final, eu queria perguntar para o senhor se o senhor quer falar mais alguma coisa para a gente, se o senhor quer dar mais algum ensinamento extra que eu queria mesmo, assim. Não falei ainda e gostaria muito de falar. O senhor quer falar alguma coisa? Eu queria falar principalmente para os jovens. Se tem os jovens que estão me acompanhando, eu quero falar para você, abra o seu coração para o chamado. A sua felicidade está escondida aí. Vai, coloque-se em oração, faça mesmo jejum, né? Aproveite, né, os tempos fortes para perguntar a Deus, Senhor, o Senhor me chama a que vocação? Porque se você ouvir de Deus a sua vocação e colocar em prática, você vai ser uma pessoa feliz. Vai ser feliz aqui e vai ser feliz eternamente. Então, não deixe para depois, né? Os jovens ficam com esse pensamento. Ainda sou muito jovem para aderir a um chamado mais radical a Deus, né? O mais radical de todos os cristãos foi o próprio Cristo, né? Ele foi radical na sua fé, no seu sim ao Pai. Não deixe para amanhã. Nós não temos domínio sobre o nosso futuro. Nós temos domínio somente o nosso presente. Ouça hoje a voz de Deus e coloque em prática esse chamado, essa sua vocação. Você vai ser feliz, você vai ser plenificado. Então, não deixe para amanhã. Hoje mesmo, ouvindo esse podcast, coloque-se em oração, sua oração da noite, e pergunte para Deus, Senhor, me mostra aonde o Senhor está me chamando, aonde o Senhor quer que eu trabalhe na sua vinha, qual é o meu chamado, e não descanse enquanto ele não responder. Deus responde, viu, gente? Deus fala. Muitas vezes, né, eu ouvia isso, Deus fala, antes de conhecer a renovação carismática, né, as pessoas falam, Deus falou comigo, eu não entendia muito bem. E hoje eu sei o tanto que Deus fala. Na verdade, ele não para de falar, né? Então, ele usa tudo. Ele usa os acontecimentos da vida, ele usa as pessoas ao nosso lado, ele usa a Sagrada Escritura, ele usa a missa, o momento pós-comunhão, a ação de graça, ele usa tudo. O que a gente faz é fechar os ouvidos. Por quê? Porque muitas vezes, né? Eu perguntei um dia desse na missa, né? Quem quer dar a sua vida para Deus, né? As pessoas responderam assim de maneira muito reprimida, né? Uns levantaram a mão até aqui assim, né? Só até a metade. Eles não sabem se levanta ou não, né? Não sabe se levanta. Por quê? Porque, às vezes, o chamado que Deus quer para nós não é aquilo que a gente sonhou, não é aquilo que a gente fantasiou, né? A gente jovem, a gente fantasia muito o nosso futuro. A gente acha que só será feliz se a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente desejava, né? Conquistar, né? E muitas vezes a procura de bens materiais, a procura de autossatisfação dos prazeres e também dos projetos. Não. Fala para Deus, eu quero cumprir o teu projeto. Sim. Como Nossa Senhora disse sim, como eu disse sim para o diaconado, né? Sem mesmo saber, né? Faça, Senhor, conforme as tuas palavras, né? Faça você também hoje, ouvindo esse podcast, em qualquer momento que você ouvir no YouTube, pelo amor de Deus, o amor que você tem a Deus,
melhor, pelo amor que Deus tem por você, que é infinitamente maior, ouça a voz do Senhor. Amém. E então, para finalizar, a última pergunta aqui que eu tenho, que é a pergunta que nós sempre trazemos para os nossos convidados, né? Diácono, a nossa pergunta é: qual que é hoje a sua gota de fidelidade para Deus? Essa nossa pergunta se dá porque como essa gota de fidelidade é uma gotinha do oceano, né? E sem essa gota, o oceano ele ainda não seria completo. Então, qual que é hoje a sua gota de fidelidade para Deus? Pode me explicar melhor um pouquinho o que é essa gota? Posso. A sua gota de fidelidade no dia de hoje, agora, pode ser, dependendo do que a gente está falando, pode ser uma constância, pode ser, às vezes, na oração, ou no momento ali, continuar sendo fiel, ou dar mais, me doar mais para Deus, seja o que for, para o Senhor. O que é hoje aquele principal que sem essa sua gotinha, esse todo o mar, ele ainda não estaria completo. É o seu principal que o Senhor dá para Deus hoje. Sim. Hoje, a minha gota de fidelidade hoje é a comunhão. Comunhão com a minha comunidade, né? Sem a comunidade, né? Sem aquelas pessoas que você gosta, sem aquelas pessoas também que você talvez não tenha tanta intimidade, não tenha tanta proximidade, mas fazem parte ali da sua comunidade. Sem essa comunidade, né? Sem meus irmãos diáconos, né? Trago aqui na pessoa do presidente dos diáconos de Brasília, o diácono Damasceno, sua esposa Inês, né? Sem a comunhão com meus irmãos diáconos, sem a comunhão com o meu pároco, o Padre André, né? Sem a comunhão familiar, minha primeira igreja, minha igreja básica, né? Minha célula principal de igreja, minha família, não tenho como ser fiel, não tenho como colocar essa gota de fidelidade todos os dias na minha fidelidade com Deus. Então, a família, a comunidade, a paróquia, né? Para mim, sem ela, eu não consigo. Eu não consigo. É ela quem me ajuda a ser santo. Amém. Amém. E aí, para a gente finalizar, a gente tem uma oração que nós sempre fazemos. E aí, depois da oração, eu queria pedir para o senhor poder dar a bênção para a gente também, pode ser? Claro, com certeza. Com muita graça. Aí, então a gente faz assim, o senhor começa, e aí depois eu continuo e a gente vai seguindo assim, pode ser? É melhor você rezar, porque eu estou sem o óculos. Pode ser. Pode ser. Tranquilo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Aí tem essa outra partezinha ali de cima. O senhor quer que eu leia ou o senhor consegue ler? Tem outra parte? É melhor que eu ler. Tá. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós.
São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade Rogai por mim. católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Agora, a bênção do Senhor para a gente poder terminar bem o podcast. Então, quero agradecer, né, o convite da comunidade, da Fidelidade da Cruz. Quero agradecer o fundador, Tainan, pela sua disponibilidade, né, a sua vocação, seu chamado, ouvir o chamado de Deus e ajudar tantas pessoas. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, né, tiveram paciência para nos escutar. E quero deixar aqui a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Diácono, mais uma vez por sua presença. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Não deixe de nos acompanhar durante a semana e no nosso Instagram também, fidelidade.dacruz. Tudo que tivermos, todos os eventos serão postados lá. E lembrando que sexta-feira, às 8h30, tem adoração lá na nossa casa de missão. E domingo, 11h30, tem missa também na nossa casa de missão. Setor de Mansões de Taguatinga, Conjunto 12, Casa 3. E é isso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela companhia e até segunda que vem. Tchau, tchau.